Episódio 48. E hoje, esse episódio, vamos falar sobre manutenção da filiação do RPPS. No episódio anterior, nós falamos dos segurados, beneficiários, e agora falaremos da manutenção dessa qualidade dos segurados, que já vem do artigo 4º da Portaria 1467 de 2022. Estou com uma convidada mega especial de uma capital que é prima de Cuiabá, no clima. Vocês já vão sacar mais ou menos de onde que é. Ela é coordenadora de atendimento da Agenda Assessoria e atende os clientes do país lá de Teresina. É isso mesmo, Teresina e Cuiabá concorrem, às vezes um tá mais quente, outro tá mais, enfim. E eu estou com ela aqui, Camila Rocha. Bem-vinda ao Agenda Cast. Muito obrigada, agradeço muito o convite. É muito especial termos a Camila aqui, ela tem uma trajetória bem legal na Agenda Assessoria. Eu vou passar para você falar um pouquinho da sua trajetória. Bem, a minha história de amor com a agenda começou no ano de 2016. Eu ainda muito nova, recém-saída da faculdade, participei de um processo seletivo, fui selecionada e comecei a coordenar o maior projeto da empresa na época. Diga-se de passagem, eu fui a coordenadora mais nova e a primeira, da agenda e a primeira externa também. Então, para mim foi um grande desafio, eu aprendi demais naquela época, mas eu ainda era nova, precisava descobrir o que eu queria na vida. Então, passei um tempinho aí afastada da agenda, né, de 2017 a 2021. Ela tem um tempo que desconta, né? Ó, afastamento, vai ter uma licença aí. E aí, em 2021, eu retornei para a Agenda Assessoria, dessa vez para coordenar o atendimento nacional, né, diferente de antes que eu coordenava um cliente externo, e voltei para ficar, né, aquele amor que não acaba, só cresce com o tempo. Estou aí hoje com uma equipe que fica no Piauí e atendendo os nossos clientes no Brasil inteiro. É aquela questão de quando sai da empresa e continua aquele flerte, né? É o flerte. Até voltar. Até voltar, exatamente. Mas somos felizes com o seu retorno e com a atuação que foi, na verdade, um novo projeto da empresa em estender o atendimento que antigamente era só em Cuiabá para a Teresina também. E deu super certo, estamos aí já 4 anos. 4 anos já atuando com consultores lá sobre sua coordenação. Antes de começar o nosso podcast, eu quero te entregar a caneca da Agenda Cast, o livro especial. Muito obrigada, gente. Eu sou fã dessa caneca. Tô muito feliz pra de estar aqui e ganhá-la. Fique memorável. Toda vez que você for utilizar, você lembra dessa participação aqui no podcast. Vou ter que usar todo dia. Com certeza. Toma chá, água, qualquer coisa, usa a caneca. Camila, o artigo 4º da Portaria 1467, ela traz sobre a manutenção da filiação. Qual é a lógica dessa manutenção, como é que ela funciona e tal, e o propósito dela? É para manter o direito adquirido, para manter um vínculo? Fala para nós um pouquinho sobre isso. Bem, o artigo 4º da Portaria 1467, ele traz uma informação muito clara. O vínculo, a filiação, ela está ligada ao vínculo funcional e não ao local onde o servidor está prestando esse serviço. Então, se ele está cedido, se ele está cumprindo mandato eletivo, ele continua vinculado ao seu RPPS de origem. Claro que esse artigo ele visa prever, sim, e proteger o direito adquirido, mas o principal desse artigo é proteger os riscos e a preservação do equilíbrio atuarial do RPPS. Porque uma vez que ele mantém essa filiação, embora ele esteja cedido ou licenciado, há possibilidades ali de verter contribuições. E essas contribuições, elas estão no cálculo do plano de benefícios, estão no cálculo atuarial que o RPPS faz. O principal objetivo, ele sim prevê a preservação do direito adquirido do segurado, mas é especialmente a preservação do risco da gestão previdenciária. É mesmo porque os segurados, eles fazem parte do plano previdenciário da RPPS. Sim. E aí você falou do cálculo atuarial, né? Projeção ao longo do tempo. Uhum. Então, nessa projeção, eles às vezes projetam alguma possibilidade de afastamento, que ele possa ser submetido a alguma situação, por exemplo, a invalidez e tal, tudo isso é uma projeção feita ao longo do tempo. Sim. E é importante que haja esse vínculo do servidor com a administração pública de forma aí, não vamos dizer vitalícia, né? Uma interrupção, exato, né, mas por tempo indeterminado. Sim. Porque ele faz uma projeção ao longo do tempo. Ele faz uma projeção de acordo com os requisitos da aposentadoria. Então, se aquele servidor da atividade está ali naquele tempo de aquisição do direito, no plano de custeio está prevista aquela contribuição. Então, é por isso que essa vinculação e a manutenção dessa filiação tem o objetivo de proteger
essa questão atuarial, porque ela está na previsão. Claro que no plano atuarial, na avaliação atuarial, há uma previsão de um percentual que pode ocorrer ali de riscos previdenciários não programáveis. Mas uma vez que o RPPS mantém a filiação e a continuidade das contribuições, ele garante que o caráter contributivo supra o plano de benefícios normais. No inciso 1, ele já vem tratando de afastamento sem prejuízo da remuneração. Não foi o caso do seu afastamento da agenda. Quando você afastou, foi com o prejuízo da remuneração. No caso dos servidores, tem alguns afastamentos que eles adquirem, digamos assim, ou pleiteiam, solicitam, requerem, enfim, qual é o termo. Esses afastamentos continuam com remuneração e, consequentemente, com a contribuição. Quais são esses afastamentos que se enquadra aqui no inciso 1 do artigo 4º e a questão do recolhimento, como é que ele fica? De maneira integral, do mesmo formato ou tem alguma mudança? Bem, os afastamentos do inciso 1 do artigo 4, eles são afastamentos com remuneração. E no RPPS, com caráter contributivo, uma regra é clara. Se eu tenho remuneração, eu tenho contribuição. Então, no período que aquele segurado está afastado, por cessão, com ou sem ônus, que a gente vai ver mais na frente, que embora o ônus mude, o recolhimento não muda, ele continua correndo por RPPS. Então, férias, licença-prêmio, licença maternidade, todos esses afastamentos que são com contribuição, a contribuição do segurado continua. Então, se eu estou de férias, o meu órgão de origem, aquele que eu sou vinculada, que eu fiz o meu concurso público, vai continuar recolhendo a minha contribuição previdenciária e também passando a parte patronal dele para o RPPS. Então, sim, a contribuição nesse período ela é obrigatória. E essa contribuição, ela é sobre tudo que ele recebe? Como que é? A contribuição, ela vai incidir nos valores para o cargo efetivo. Existe, na portaria 1467, uma previsão, ali atendendo a média, que passou a ser 100% das remunerações, de que o segurado ele pode optar por pagar contribuição em verbas que não seriam definitivas. Então, uma gratificação, uma remuneração por uma função de confiança que ele esteja exercendo, ele pode optar por pagar contribuição em cima dela. Porém, essa opção ela precisa ser expressa e uma vez feita essa opção, também há aí a obrigatoriedade de pagamento da parcela cabível do ente federativo. Que aí seria para melhorar a média. Isso, seria para melhorar a média. E já no inciso seguinte, já vem sobre afastamentos e licenças sem remuneração. Nós falamos primeiro com remuneração, ele afasta e continua recebendo normalmente. E no outro inciso já é o afastamento sem remuneração. Nesse afastamento sem remuneração, como é que é feito para que essa contagem do tempo ela continue e o servidor ele pode optar por contribuir ou não nessa licença sem remuneração? Tá, na licença sem remuneração, partindo do princípio que nós falamos no inciso anterior, uma vez sem remuneração, não há obrigatoriedade de contribuição. Ele pode contribuir? Eu diria que pode e deve. Porque, uma vez não contribuindo, há um hiato na vida funcional daquele servidor. O período que ele ficou de licença sem contribuição é descontado do tempo que ele vai para atingir os requisitos da aposentadoria. E aí ele precisa trabalhar um pouquinho mais. Precisa trabalhar mais. Já que ele ficou um tempinho afastado, ele vai ter que compensar aquele tempo. Se ele ficou 2 anos, vai ter que trabalhar 2 anos a mais. Vai ter que trabalhar 2 anos a mais. A não ser que ele opte por contribuir. E isso a gente dá o nome de contribuição facultativa exatamente porque é uma faculdade do servidor. Caso ele deseje, e eu aconselho que contribui, ele pode contribuir nesse período e aí o período dele é contado. Há um pequeno detalhe na portaria 1467. O servidor vai pagar a parte responsável por ele, que é a contribuição do servidor, aquela que está prevista na alíquota do ente. Já a parte do ente federativo, quem vai pagar? Depende do que está na lei daquele ente federativo. A lei precisa trazer expressamente a obrigatoriedade para que o segurado arque com essa parcela. Se a lei for omissa, a portaria diz que a responsabilidade por esse pagamento é do ente federado. E temos também alguns RPPS, até cliente nosso, de que é compulsório. O afastou, ele precisa pagar compulsoriamente, não de forma facultativa. Sim. Então vai depender da lei do RPPS, só que é a minoria que funciona assim. A maioria ele deixa facultado ao servidor se ele quer contribuir ou não. Mas o papel do RPPS na hora desse afastamento e até do ente federado, eu julgo como crucial.
Porque o segurado, muitas vezes, não tem conhecimento do impacto que aquele período sem contribuição vai ter na vida funcional dele. O único detalhe que ele observa é eu vou ter que pagar do meu bolso. Eu tô mas sem ele não remuneração, sabe. como que eu vou pagar? E mais, Tem dificuldade para isso. A portaria 1467, ela ainda prevê que nesse período de afastamento, caso ele esteja sem contribuição, ele ainda deixa de ser segurado dos riscos não programáveis. Então, se ele tem uma aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte nesse período, ele não estaria abrangido pelo regime. Então, é uma decisão muito importante que esse segurado precisa tomar no momento de fazer esse afastamento. A lei prevê o afastamento? Prevê. Prevê a possibilidade de pagar ou não? Prevê. Mas será que o melhor é não pagar? É isso que o RPPS e o INTE precisam orientar. E tem até os programas de educação previdenciária que são bons para isso. Sim. Para abordar e esclarecer para o público, para que eles não tenham nenhum tipo de dúvida e numa situação dessa saiba como proceder e até tomar a melhor decisão para a vida dele, presente e futura. Melhor do que a decisão informada, né? Se ele souber de todas as consequências e tomar uma decisão consciente, não vai ter problema depois, na hora da aposentadoria, de ser surpreendido com esse tempo que ele ainda vai precisar cumprir. Já o inciso 3, ele traz sobre a cessão do servidor, a cedência. E gera um pouquinho de dúvida às vezes sobre isso. Em que condições há essa cedência e pode haver cedência entre estados, municípios, ou estados e municípios, Distrito Federal, governo federal, União, digamos assim, e como fica a filiação desse servidor? Aqui é RPPS que ele está vinculado nesse momento de cessão. Tá. A cessão do servidor, o que é a cessão? Vamos pensar, né? A cessão é uma troca. Eu sou funcionária, por exemplo, da Prefeitura de Cuiabá. Mas aí há um convênio entre a Prefeitura de Cuiabá e a Prefeitura de Várzea Grande. Posso, então, deixar de trabalhar na Prefeitura de Cuiabá, ser cedida para a Prefeitura de Várzea Grande. Porém, a minha filiação no meu RPPS continua sendo a Prefeitura de Cuiabá. O que vai mudar aqui nessa questão do RPPS são as contribuições. Quem vai recolher a contribuição desse servidor cedido? Depende. Depende se a cessão foi com ônus ou sem ônus. Uma cessão com ônus é uma cessão que o órgão continua fazendo o pagamento daquele servidor das contribuições previdenciárias, continua fazendo recolhimento da parte patronal e aí veste para o seu RPPS de origem. Uma cessão com ônus para o órgão cessionário quer dizer que a Prefeitura de Várzea Grande vai passar a ser responsável por recolher a minha contribuição, que sou a servidora, e também a contribuição patronal. Ela tem que recolher e precisa repassar para o RPPS em um prazo legal. Existe essa previsão na lei no prazo legal e é muito importante cumprir. São as duas questões. Tô te cedendo aqui a servidora e eu vou continuar pagando o salário e a contribuição dela. Sim. Então, é com ônus para mim. Para você. Agora, eu estou cedendo sem ônus. Seguinte sentido, agora você é responsável pela servidora, o pagamento e as contribuições dela. Então, essa é a diferença, para fazer um resumo. E o vínculo funcional, ele permanece no RPPS de origem. Ele não vai ser vinculado ao RPPS de Várzea Grande. Eles apenas vão recolher as contribuições e fazer um repasse para o RPPS de Cuiabá, que é o de origem. E acontece alguns casos desse repasse não acontecer. E aí Exatamente. a gente já entra em uma outra seara, né? Dívidas previdenciárias. A portaria, ela prevê algumas ações que o RPPS pode tomar em casos assim, mas acontece sim. Caminhando para o fim do nosso podcast, vamos aqui para a nossa última pergunta. Podcast curto, mas um pouquinho mais leve, até porque é uma série extensa. Estamos para maratonar, né? A série da Portaria 1467, que vamos fechar também por capítulos, para ter outros assuntos, e aí fazendo por capítulos, né? Mas conectando essa pergunta com a anterior, que ainda é sobre a cessão, né, do servidor e tal, qual que é o risco de compliance que os RPPS cometem ou podem cometer? Porque pode ter aqueles que não cometerem, pode cometer e aqueles que cometem, né? Ligado a isso, a cessão e a não cessão também, porque ele acontece não só com a cessão do servidor. Sim. E como é possível mitigar isso e tal, até para deixarmos também assim, algumas dicas para os RPPS.
O maior problema é quando a sessão ela vai com ônus para o cessionário, que era isso que a gente estava comentando na pergunta anterior. Por quê? Porque quem vai precisar fazer todo esse recolhimento e repasse é um outro Tem a ente gestão, o que controle. nem sempre é, por exemplo, um ente ali próximo, não um município, pode ser um outro estado, pode ser também a União. Então, a gente precisa pensar que eu tenho aqui o município de Cuiabá, uma IPPS, com a Prefeitura de Cuiabá. É uma proximidade de fiscalização, os órgãos fiscalizadores são os mesmos, a gente tem uma proximidade muito fácil, é mais fácil fiscalizar essa contribuição. Quando eu tenho uma sessão para um outro estado ou para um outro município mais distante, surge esse risco da gestão previdenciária. É necessário que o RPPS faça uma gestão ativa desse servidor que foi cindido com ônus para o órgão cessionário. A portaria exige que exista um termo, e esse termo precisa prever expressamente quem vai ser o responsável pelo recolhimento dessa contribuição, se vai ser o órgão cedente ou se vai ser o órgão cessionário. E uma vez sendo o órgão cessionário, nós temos outras vertentes. Sendo o órgão cessionário, ele vai passar a obedecer um prazo para enviar essas contribuições e também a parte patronal, que ele passa a ser responsável. E se ele não enviar, o RPPS vai ficar sem contribuição? Não. A portaria prevê que, se o órgão cessionário não envia essas contribuições, o RPPS pode cobrar do órgão cedente, que é aquele que é responsável originalmente por esse servidor. Só que como que o gestor vai cobrar se ele não tem a ciência se realmente foi feita a contribuição ou não? É por isso que a gente sempre fala e reforça que o RPPS ele precisa ter um sistema de gestão, onde ele consiga visualizar de uma forma clara e correta todas essas informações. De preferência, os De preferência, o Espreve Web. que possui todo esse controle, né? De Todos forma que estão, fácil, clara, com relatórios. todos que estão licenciados, cedidos, quando for Com ou sem afastado. ônus. Exatamente, controle da arrecadação, né? Facilita Sim, muito facilita quando tem um software muito. que viabilize essa gestão, porque já não é uma gestão fácil, como você mesmo colocou. Sim. Tanto a parte de logística, São muitos a pormenores. distância, a cultura, tudo são diferentes. E aí, se não tiver um controle, a dificuldade é muito maior para conseguir fazer uma gestão a E respeito aí disso. aumenta o risco previdenciário, né? Se você aumenta o risco de dívidas previdenciárias, de problemas no seu plano de benefícios, um problema na avaliação atuarial, pode ter um desequilíbrio do que foi previsto ali, os riscos são enormes. E o próprio servidor, né? Ele já cumpriu Pode sair prejudicado. Eu vou aposentar. Só que na hora que chega lá, cadê as contribuições, que não foram vertidas? É até regularizar, ele pode demorar um prazo muito maior para conseguir ter acesso ao benefício. E para comprovar que ele realmente pagou essas contribuições, né? Então é um trabalho que não vale a pena. O Cispreve está aí para evitar esse tipo de problema. É o ideal que mantenha em dia todo esse controle, a gestão, para que as coisas funcionem quando precisa funcionar na engrenagem adequada. Sim. Que aí todos ganham. O RPPS, o servidor em relação a tudo isso. E vamos para o nosso Agenda Coffee. Camila, você agendou um coffee com alguém para debater um assunto, né? Tem data, dia e uma pauta. Qual seria essa pauta que você gostaria de conversar? Quem é essa pessoa e a pauta para debater um assunto que tenha conexão com a RPPS? Bem, o meu Agenda Coffee seria com um conterrâneo meu, um estudioso do RPPS, que eu admiro muito. A senhora sabe quem é? Eu gostaria de tomar um café com o professor Alex Sertão. É um grande estudioso do RPPS, assim, um professor maravilhoso. Assisti a aula dele, gosto demais. E por que o Alex Sertão e sobre qual pauta eu ia querer conversar? Bem, o Alex Sertão, além de ser um estudioso do RPPS, ele também é um servidor. Então, ele é afetado por todas essas regras e mudanças que nós vemos aí nas nossas portarias e legislações. Eu gostaria de conversar com o professor Alex Sertão e ia pedir para ele uma visão dele como servidor, como ele se sente afetado pelas nossas regras de transição, principalmente pela 103, que foi a nossa última grande mudança na legislação, e como estudioso. Seria interessante ele, como servidor e também como estudioso do RPPS, ter essa visão. Então eu gostaria, fica aí o convite para o professor Alex Sertão. E aí, tá no mesma terra, acho tá que tá fácil para marcar esse café. E, de fato, seria bem interessante, né? Você ter uma visão enquanto participante
e pessoa diretamente afetada pelas mudanças, Sim. e como auditor, como Estudioso do estudioso, RPPS, que exato. tem um conhecimento abrangente, né? Porque, assim, geralmente o servidor, ele conhece a situação dele. Sim. O professor Alex Sertão, tanto por ser um professor estudioso quanto por fazer parte do Tribunal de Contas, ele conhece o todo do RPPS. Então, seria uma análise, não sei se seria tendenciosa, mas seria muito interessante. Eu acho que teria que separar um pouquinho, mas também pensando em si, Sim. porque ele está envolvido. Então, tipo, quem é o maior afetado, né? Os servidores. Os servidores, e ele está incluso nessa conta. Sim. No bolo, ele está ali, faz parte desse bolo. Muito bem, muito bacana o seu Agenda Coffee. Vamos ver se a gente consegue viabilizar, né? Não tá difícil, não. Não tá difícil. Para acontecer. Camila, gratidão pela contribuição valiosa aqui no podcast. Essa série ela é muito bacana porque traz muitos conceitos, muitas definições e muitas situações de que para o RPPS seguir boas práticas para ser um RPPS saudável, sustentável e atingir aí o equilíbrio financeiro atuarial que nós sempre colocamos. E tem que ser a Bíblia de quem atua com a Sim. RPPS, porque ali você pesquisa quase todo o assunto vai estar ali. Tem direcionamento para todas as vertentes, né? Então, assim, um bom direcionamento, boas práticas. Exatamente. Gratidão a você que ficou conosco até o final do Agenda Cast de hoje. Se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga nos Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Estamos nas redes compartilhando conhecimento e falando de RPPS o tempo todo. E para nós, o mais importante nessa busca por estar próximo de vocês é conectar com vocês. Muito obrigada, até a próxima!